No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos traz uma orientação fundamental a respeito do tema que estamos tratando nesta aula, enquanto avançamos no entendimento sobre o Espírito Santo. Hoje eu quero falar especificamente sobre o fruto do Espírito. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Vou ler dos versículos 16 ao 25. O texto diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse texto deixa claro que existe um conflito constante dentro do ser humano. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eles são opostos entre si. Paulo não nega a existência da batalha, mas aponta o caminho da vitória, viver e ser guiado pelo Espírito. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, não estamos debaixo da lei, mas sob o governo de uma nova vida que produz transformação real. É nesse contexto que o apóstolo introduz a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito, mostrando que aquilo que governar a nossa vida determinará o tipo de fruto que manifestamos. Mensagem inspirada nos ensinamentos de Luciano Subirá. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos bíblicos edificantes. Escreva nos comentários de qual país você está nos assistindo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bom, vamos falar a respeito dessa menção de Paulo, que é um contraste. De um lado, obras da carne, do outro lado, o fruto do Espírito. Ambos estão relacionados ao comportamento e ambos também dizem respeito a uma natureza. Essas duas coisas não podem ser ignoradas, e o fruto do Espírito não pode ser abordado em nenhuma outra perspectiva que não seja a do contexto, do contraste com as obras da carne. Em primeiro lugar, eu quero destacar essa ideia de fruto. Vamos falar aqui sobre frutificação, porque a vida com Cristo, ela tem essa marca da frutificação. Isso também não pode ser ignorado. Em João, no capítulo 15, de 1 a 8, nós vemos o próprio Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e iscará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostraram que são meus discípulos. ênfase ao verso final: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Não só fruto, muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Portanto, a vida com Cristo, ela tem a marca da frutificação. Dar frutos é a meta, é a missão que cada um de nós tem, é a expectativa que ele estabeleceu, é o resultado do fluir da vida dele, da seiva dele, por assim dizer, em nós. E a Bíblia diz que quem não dá fruto, o ramo que não dá fruto, ele corta. Esse ramo vai ser secado, vai ser lançado fora, vai ser queimado no fogo. Ou seja, não há perspectiva de pensar numa vida cristã que não tenha marca de frutos. Agora, dito isso, a segunda coisa que nós precisamos destacar é que na Bíblia
a ideia de fruto está relacionada com a natureza da árvore. Veja o que Jesus também ensina em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 a 20, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Sim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus? A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Essa afirmação de Jesus é extremamente importante. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aqui o Senhor não está tratando de julgamento, mas de evidência. Ele nos ensina que o fruto revela a árvore. Pela manifestação externa é possível identificar a natureza interna. Jesus deixa claro que existe um padrão espiritual. A árvore boa não produz fruto ruim, e a árvore má não produz fruto bom. Pelo contrário, a árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. Esse princípio se sustenta porque o fruto está diretamente ligado à natureza da árvore. Usando um exemplo simples do nosso dia a dia, você não colhe goiaba em um limoeiro, nem manga em um pé de maracujá. Essa lógica não se aplica apenas ao tipo de fruto que se espera de cada árvore, mas também à qualidade do fruto, que sempre corresponde à qualidade da árvore que o produz. E precisamos destacar isso porque é a discussão que o apóstolo Paulo desenvolve. No livro de Gálatas, trata exatamente dessas questões de natureza, carne e espírito, e dos frutos que cada uma delas produz na vida do cristão. Ele diz: se vocês andarem no Espírito, viverem no Espírito, vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. No verso 16 de Gálatas 5, a palavra Espírito, ela aparece com em maiúsculo, o que normalmente é uma alusão à pessoa do Espírito Santo. Agora, um comentário, eu acredito que cabe, e é importante aqui, a palavra traduzida como Espírito, não importa se fala do Espírito de Deus, se fala de um anjo, se fala do Espírito do homem, ou mesmo de um espírito maligno. A palavra usada para indicar Espírito, lá no original grego, no koiné grego antigo, a língua em que o Novo Testamento foi escrito é sempre a mesma, é a palavra pneuma. Como nós sabemos se a referência diz respeito ao Espírito Santo ou algum outro tipo de espírito? Normalmente por algum adjetivo, por algum acréscimo que está lá. Então, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lá a primeira expressão, o Espírito, do verso 16 de Romanos 8, está com em maiúsculo, e depois com o nosso espírito com em minúsculo, até porque nós está falando do espírito humano. Como é que sabemos que aquela palavra que aparece com em maiúsculo merecia um em maiúsculo? Porque há um contexto. 2 versículos antes, em Romanos 8.14, Paulo diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então a palavra pneuma vem acompanhada de uma definição que é o de Deus. Então esses são filhos de Deus. Aí, na sequência, o raciocínio, o Espírito, qual? O que ele está falando de Deus testifica com o nosso, que também está fácil distinguir. Então o tradutor vai lá e faz uma distinção que não existe no original, um em maiúsculo, para que a gente entenda que está falando do Espírito Santo. Agora, a pergunta é, aqui que em Gálatas 5.16 nós temos alguma coisa que defina, ou mesmo lá, Romanos, por exemplo, 8, que define aqui todo em maiúsculo se justifica. E eu vou dizer não só a minha opinião, mas em nome de muitos outros estudiosos, não, porque na linguagem de Paulo, seja em Romanos ou em Gálatas, que é onde ele mais vai usar isso, ele vai falar muito de carne e espírito para falar de velha e nova natureza. Nós precisamos entender que quando ele fala de velha natureza, ele está pegando todo o contexto construído com clareza a partir de Romanos 5, que é a queda. O pecado original de Adão passou para todos os homens, e há o que ele chama, em Romanos 7, e mesmo 8, de carne pecaminosa, ou o pecado que habita em nós. Ele está falando de um problema de natureza. Por que que Jesus disse a Nicodemos que nós precisamos de um novo nascimento? Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então, obviamente, nascemos do Espírito de Deus e somos seres espirituais. Paulo diz: o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Jesus diz, em João 4, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, porque comungamos com Deus que é Espírito no nível do nosso Espírito. O que nasce de novo é o nosso Espírito, e o nosso Espírito recriado que recebe a nova natureza, a natureza de Deus. Ele ainda habita numa carne corrompida que Paulo, em Romanos 8, chama de cativeiro da corrupção. Imagine isso como uma gaiola que prende, que muitas vezes tenta sufocar a nova natureza, e existe uma briga, um conflito. Paulo vai explicar isso no verso 17. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne. De novo, o I maiúsculo. Gente, se fosse o Espírito Santo, ele sozinho, brigando contra a carne, era para a carne estar ganhando de goleada? É nunca. Então nós precisamos entender que a ênfase fala do nosso espírito. Agora, o nosso espírito só tem uma nova natureza porque nasceu do Espírito Santo, recebe da vida e da virtude dele, e é pela presença e o poder e a habitação dele que pode produzir o fruto. Então, não seria errado dizer que o fruto do Espírito é o fruto do espírito humano renascido. Mas como isso provém da nova natureza, que por sua vez está relacionada à habitação do Espírito Santo. Nós, quando falamos do fruto do Espírito, estamos nos referindo não meramente ao espírito humano, mas ao poder de operação do Espírito Santo no espírito humano. Mas a distinção precisa ser feita, porque se esperarmos que o Espírito Santo então ganhe a briga sozinho e o faça automaticamente, isso não vai acontecer. Se fosse automático e espontâneo, todo crente andava 100% em vitória sobre o pecado em plena santidade. Então nós também temos que entender a nossa responsabilidade e precisamos associar isso com natureza e comportamento. Ou seja, frutificação na vida cristã não está relacionada somente a obras, mas está relacionada à conduta. Então Paulo diz, com muita clareza, lá em Romanos, no capítulo 8, nos versos 5 e 6, sob a inclinação, ele diz, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então precisamos fazer uma escolha de a qual natureza vamos nos devotar, porque a qual nós mais nos devotamos permite que haja controle e influência sobre a nossa vida. Quando falamos sobre frutificação, além de mencionar a questão da natureza, há uma outra figura profética que não pode ser deixada aqui de fora. Por quê? Diz respeito. Estamos falando da obra do Espírito Santo e temos uma figura que não pode ser ignorada. No conceito da casa de Deus, comunicado por Deus através da revelação dada a Moisés para a construção do tabernáculo. O livro de Hebreus diz que o Espírito Santo nos ensina por meio de alegorias. Ele estava dando a entender, usando aquelas figuras. Então nós temos muitas figuras na tipologia do que temos naquela versão inicial da casa de Deus que dizem respeito ao que vivemos hoje, do conceito de que casa de Deus somos nós. Uma delas é que havia um objeto dentro do tabernáculo que era de ouro puro, que era o candelabro. Normalmente quando você tem madeira revestida de ouro, você tem a ideia de humanidade associada à divindade. E muitas figuras como o altar do incenso e a arca vão remeter à pessoa e à obra de Cristo. Humanidade com divindade. Mas quando falamos do candelabro que era todo de ouro, ele está relacionado com algo que é puramente divino. O candelabro. Deus diz a Moisés que ele tinha que seguir as especificações à risca. Então ele tinha uma haste central. Dessa haste central saíam 3 braços. De um lado, 3 braços do outro lado, formando um candelabro com 7 lâmpadas, mas sendo uma única peça. O curioso é que Deus deu detalhes, dizendo, olha, essa lâmpada vai ter que ser mantida acesa continuamente. Os sacerdotes têm que dar manutenção ao entardecer e depois ao amanhecer, porque durante a noite ela tinha que permanecer acesa. Não poderia se apagar. E você percebe que há uma relação feita na Bíblia entre o candelabro e a pessoa do Espírito Santo. Olha o que diz Zacarias, capítulo 4, de 1 a 6. O anjo que fala comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima,
com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. E ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, então governador de Judá na época do pós-exílio da Babilônia. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus faz uma relação entre a figura do candelabro e a ação do Espírito Santo. Além disso, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, Paulo diz: não apaguem o Espírito. Da mesma forma como o candelabro não podia ser apagado. Ou seja, há várias associações. Estou dizendo isso por quê? Aquela haste central da figura que representa não só a pessoa, mas a obra do Espírito, de onde saía 3 braços para cada lado. Deus disse o que deveria constar em cada um dos 3 braços, de cada lado, obviamente, além da descrição de como seria a haste central. Em cada um dos 3 braços, o que para mim dá uma visão de equilíbrio, havia 3 braços com 3 lâmpadas de um lado, 3 braços com 3 lâmpadas do outro. O Senhor disse: vai haver 3 amêndoas em cada braço. E a amêndoa também é uma figura de frutificação. Estamos falando disso. Então, por exemplo, quando a vara de Arão floresceu, não apenas floresceu, a Bíblia diz, produziu amêndoas maduras. Em Jeremias 1,11, Deus pergunta ao profeta: o que é que você vê? Ele responde: uma vara de amendoeira. No verso 12, Deus diz: viste bem, porque eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. A frutificação da palavra está associada a essas amêndoas. Ou seja, nós temos 3 amêndoas em cada braço, 9 de um lado, 3 amêndoas em cada braço, 9 do outro. O que para mim dá uma visão de equilíbrio. Entre 2 aspectos de frutificação ficaram claros ligados à pessoa e à obra do Espírito Santo no Novo Testamento. O fruto do Espírito tem 9 características. Os dons do Espírito são apresentados como 9 manifestações. Interessante que muitos estudiosos dizem que tanto um como o outro a gente pode juntar em grupos de 3 que se combinam muito bem. Nós precisamos, de fato, conseguir entender e mensurar essa ideia de frutificação ligada à natureza, à ação do Espírito Santo em nós, para que haja governo da nova natureza, mas também a figura do candelabro. Então, dito isso, em segundo lugar, eu quero enfatizar aquilo que Paulo vai escrever aqui sobre o fruto do Espírito. Eu quero começar destacando o fruto do Espírito do jeito que a Bíblia apresenta no singular. O fruto é diferente dos frutos. Eu tenho visto muita gente às vezes comentando: eu preciso melhorar no desenvolvimento dos frutos do Espírito. Eu digo, a Bíblia não fala dos frutos, ela fala o fruto. É um só. Agora, eu diria que a semelhança de uma tangerina, de uma mexerica, é como se o único fruto a gente pudesse se referir a ele como 9 gomos. Ou seja, nós não podemos imaginar uma parte crescendo e se desenvolvendo e outra não. Nós precisamos entender que é um combo, é um pacote completo. E aqui 9 aspectos, ou eu chamaria 9 gomos distintos, são mencionados como sendo parte do fruto do Espírito. Então, quando a gente pega aqui os versículos de Gálatas 5, que nós lemos a partir do verso 22, 22 e o 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos as 9 características, ou os 9 gomos do fruto do Espírito. Então vamos lá. A título de curiosidade, quando a Bíblia fala a respeito do amor, eu vou seguir a ordem que Paulo apresentou aqui, não que necessariamente a gente tenha a tratar como ordem de importância, mas em vários dos ensinos de Paulo, o amor está acima de outras características e virtudes que são mencionadas. No grego é a palavra ágape. Ela muitas vezes é apresentada só com o conceito geral de amor. Mas às vezes fala de boa vontade, fala de benevolência, às vezes era usado para falar de alguns banquetes festivos. Alguns sugerem a possibilidade ou a ideia de amor sacrificial, mas nem todos os léxicos concordam com isso. Para alguns é apenas amor fraternal de irmão. Embora no grego há uma outra palavra para isso que é filho. Então esse sim é considerado principalmente a essência do significado do amor de irmão.
Em João, no capítulo 13, no verso 34 e 35, nós temos uma declaração muito direta de Jesus. O nosso Senhor diz: um novo mandamento vos dou. E ele pontua: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então a gente diz que o próprio Senhor disse: pelo fruto se conhece a árvore. Ele diz: para saberem que vocês são meus discípulos e só observarem o amor. Em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então precisamos entender que essa nova natureza, ela é alimentada com a presença e com os recursos. Procedem do próprio Espírito Santo para que a gente seja capacitado a andar em amor. A Bíblia também fala a respeito da alegria. No grego, a palavra é chara. Ela significa alegria, satisfação, causa ou ocasião de alegria. E muitos textos vão relacionar a alegria com a presença de Deus. Salmo 16.11 diz: na tua presença a plenitude de alegria. Há outros textos, como por exemplo Atos, capítulo 13.52. Eu particularmente gosto muito dessa definição. Quando a Bíblia fala dessa característica dos discípulos, diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Romanos 14.17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. O próprio Jesus diz em João, no capítulo 15 e no verso 11 o seguinte: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando ele diz minha alegria e a de vocês, ele distingue a alegria natural de alegria espiritual e ele diz: a minha é espiritual. A Bíblia também fala em terceiro lugar da paz. No grego, a palavra eirene significa estado de tranquilidade nacional, ausência de devastação e destruição da guerra, paz entre indivíduos. Às vezes é apresentado para falar de harmonia, de concórdia, de segurança, de prosperidade, de felicidade, pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras, prósperas. Aliás, a palavra do hebraico no Antigo Testamento, Shalom, traduzida para paz, também significa bem-estar total e prosperidade. E há vários textos onde lemos sobre isso. Em João 14.27, o Senhor Jesus vai falar a respeito da sua paz. Eu particularmente amo essa definição bíblica. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Então, essa paz dele, ela não é necessariamente circunstancial, porque senão não haveria necessidade de falar sobre não ter medo, o que normalmente vem das circunstâncias, mas é uma paz interior que nos governa. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 7, a mesma Bíblia que nos orienta a não andar ansiosos por coisa alguma. No versículo anterior, mas fazer tudo. Conhecido diante de Deus por meio da oração, diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, não é paz ocasional, é uma paz que atua o tempo todo, guarda a nossa forma de pensar, guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos, isso é fruto do Espírito. Também temos a longanimidade que aparece em quarto lugar, do grego macrotumia. Ela significa paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança. E a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 6 e no verso 12, peito dessa paciência ou dessa que alguns chamam de longanimidade. Hebreus, capítulo 6, verso 12 diz assim: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência andam de mãos dadas. Aliás, o verso 15 diz que sobre Abraão: e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque essa é a maneira como entramos nas promessas. Então não se trata apenas da pessoa entender que a longanimidade é um comportamento onde ela vai ser clemente, onde ela não perde a paciência, mas onde ela se mantém, além de tolerante com pessoas que precisam da nossa misericórdia, ela mantém também firmeza, constância,
ela não deixa a gente desanimar. Longanimidade é a capacidade de ter ânimo longo. Na sequência, nós temos benignidade do grego chrestotes. Esta palavra está relacionada não só com benignidade, mas também com integridade e até bondade no sentido um pouco mais, digamos, moral. Interessante porque também temos a palavra bondade, que aparece como fruto do Espírito. No grego, agathosune, ela significa integridade ou retidão de coração e vida. Bondade e gentileza. Então, alguns comentaristas apontam que o significado das palavras benignidade e bondade são muito parecidos. E alguns estudiosos definem a primeira, benignidade, como a qualidade do coração e da emoção. E a segunda como uma qualidade da conduta e da ação. A verdade é que estamos falando de coisas complementares e vários textos bíblicos vão nos mostrar a importância de ambas. Termos fidelidade. No grego é a palavra pistis, e aqui nessa sétima característica nós podemos também reconhecer algo. Algumas traduções mais clássicas, antigas, em vez de fidelidade, traduziram fé. A palavra pistis significa convicção da verdade de algo, fé. Então, muitos textos bíblicos que vão falar a respeito de alguém que foi encontrado fiel, que é a característica daquele que tem fé. Então, a palavra que vai aparecer é exatamente essa. Então, 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, o apóstolo diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, Paulo também diz: O que você recebeu de mim transmite a homens idôneos que também, ou fiéis, que possam ensinar outros. Então são aqueles que têm e preservam a fé e essa característica de não se desviar dela, conservar sua fidelidade. Temos a palavra mansidão, que ela também é do grupo das palavras relacionadas com bondade. No grego praotes, significa gentileza. Ela tem ideia também de humildade, mas também de bondade. Jesus diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os mansos. Então não é só a capacidade de você não explodir, não se irritar, mas de se manter cheio de gentileza, humilde. Isso de fato está relacionado à nova natureza. E por fim, nós temos aquilo que se destaca acima de todas as coisas quando falamos do contraste com as obras da carne. Domínio próprio do grego egrateia significa autocontrole, virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especialmente seus apetites sensuais. Em outras palavras, a gente pode chamar de vitória sobre o desejo. Em Gênesis 4.7, Deus diz para Caim: o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar o desejo é responsabilidade do ser humano desde o início. E essas verdades eram pregadas. Em Atos 24.25, Paulo menciona o domínio próprio numa pregação para alguém que nem é convertido. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 6, aqui o apóstolo sim, falando com a igreja, fala daquelas coisas que devem ser acrescentadas à nossa fé. E ele começa no verso 5 dizendo: acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança. Ou seja, indiscutivelmente, devem fazer parte da nossa vida e são frutos dessa natureza, nova natureza que recebemos no Senhor, e quanto mais nos sujeitamos ao Espírito Santo, vivendo uma vida cheia da presença dele, melhor poderemos manifestar. Agora, o que leva um fruto a se desenvolver? Se pegamos, e esse é o ponto em que eu encerro aqui, se pegamos o paralelo entre o natural e o espiritual, Jesus diz que ele é a videira, nós os ramos. Ou seja, o fruto aparece nos ramos, mas só é possível pelo fluir da seiva, que vem da árvore. É por isso que Jesus diz em João 15.5, sem mim nada podeis fazer. Eu e você precisamos de Jesus até para viver como discípulos de Jesus, e o principal, alimentar o relacionamento com ele, cultivar a nova natureza que emana dele por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Alguns fatores contribuem para o desenvolvimento do fruto quando falamos do paralelo natural. Um deles é a água. Quanto mais regada, maior o potencial de frutificação da árvore. E acredito que isso figura a palavra de Deus, e quanto mais nos enchemos dela, mais fértil o nosso coração se torna. Mas a Bíblia também fala do tipo de terra.
Em Mateus 13, Jesus, na parábola do semeador, fala de sementes que vão ter uma produtividade diferente em contextos de solo diferentes. Isso fala da forma como ouvimos a palavra, como correspondemos a ela, como nos deixamos ou não ser trabalhados pelo Espírito Santo. Aqui eu também encerro falando da importância das disciplinas espirituais na vida do cristão. Elas, ao longo da história, não têm sido consideradas, pelo menos não pelos que tinham maturidade no entendimento bíblico, obras de mérito mais práticas que nos permitem nos manter conscientes da nova natureza. Então, quando gastamos tempo com a palavra, estamos alimentando a consciência das verdades da nova criação. Quando gastamos tempo em devoção, adorando a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Paulo escreve aos Efésios, diz: não vos embriaguem com vinho no qual há dissolução que dá vazão à carne, mas encham-se do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos. Enquanto eu e você estamos adorando e estamos nos expondo ao enchimento do Espírito Santo. No ambiente de oração, nossa carne ela está sendo mortificada, mas uma consciência espiritual pela aproximação de Deus está sendo desenvolvida por meio do jejum, um ato deliberado de mortificação da carne, seguido a sua irmã gêmea, a oração. Estamos desenvolvendo a consciência da nova natureza. E essas disciplinas nos ajudam na sujeição a Deus, à sua presença, ao governo do seu Espírito em nós e à manifestação da nova natureza. De tempos em tempos precisamos pegar essa lista das características do fruto e avaliar: estou andando em amor, estou manifestando alegria, estou andando em paz, cada uma delas. Estou andando no domínio próprio, manifestando bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, porque esse questionamento nos ajuda a avaliar se estamos nos sujeitando como deveríamos. A constatação negativa de que não estamos deve nos levar ao arrependimento e não ao desânimo, ao conserto e não ao distanciamento de Deus, à busca dos seus recursos para que o quadro seja revertido e para que essas características sejam vistas em nós. Principalmente no meio pentecostal, se enfatiza muito o poder dos dons e muito pouco o poder que transforma caráter. É por isso que antes mesmo de falar dos dons, o que farei nas próximas aulas, nós estamos enfatizando aquilo que diz respeito à manifestação do caráter, da natureza de Jesus em nós, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer. Segundo aos Coríntios 3:18 diz que ele nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. O poder dele não se limita a milagres e sinais externos, mas começa pela transformação interna. Que Deus nos ajude, por meio da sua graça e o entendimento da palavra, expor-nos a Ele e a esse processo, que lhe traga glória e que manifeste a beleza de Jesus em nós. Ou seja, o fruto aparece nos ramos, mas só é possível por causa do fluir da seiva que vem da árvore. É exatamente por isso que Jesus afirma em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu e você precisamos de Jesus, não apenas para começar a vida cristã, mas até para viver como discípulos de Jesus. Precisamos dele para manter um relacionamento vivo, contínuo, e para cultivar a nova natureza que procede dele por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando fazemos um paralelo com o mundo natural, percebemos que alguns fatores contribuem para o desenvolvimento do fruto. Um deles é a água. Quanto mais uma árvore é regada, maior é o seu potencial de frutificação. Espiritualmente, isso aponta para a palavra de Deus. Quanto mais nos enchemos da palavra, mais fértil o nosso coração se torna. A Bíblia também fala sobre o tipo de solo. Em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus ensina que a mesma semente produz resultados diferentes dependendo do tipo de terra em que cai. Isso fala da forma como ouvimos a palavra, de como correspondemos a ela e do quanto nos permitimos ser trabalhados pelo Espírito Santo. Aqui entra a importância das disciplinas espirituais na vida cristã. Ao longo da história da igreja, elas nunca foram consideradas, pelo menos por aqueles com maturidade bíblica, como obras de mérito, mas como práticas que nos ajudam a permanecer conscientes da nova natureza. Quando gastamos tempo na palavra, estamos alimentando a consciência das verdades da nova criação. Quando gastamos tempo em devoção e adoração,
A Bíblia afirma que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, algo que dá vazão à carne, mas enchei-vos do Espírito. E ele explica como isso acontece, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enquanto adoramos, estamos nos expondo ao enchimento do Espírito Santo. No ambiente de oração, a carne é mortificada e uma consciência espiritual gerada pela aproximação de Deus é desenvolvida por meio do jejum, um ato deliberado de mortificação da carne, acompanhado de sua irmã gêmea, a oração. Desenvolvemos a consciência da nova natureza. Essas disciplinas nos ajudam na sujeição a Deus, à sua presença, ao governo do seu Espírito em nós e a manifestação dessa nova natureza. Tempos em tempos, precisamos pegar a lista das características do fruto do Espírito e nos avaliar com sinceridade. Estou andando em amor, estou manifestando alegria, estou vivendo em paz, tenho exercido domínio próprio. Tenho manifestado bondade, benignidade, mansidão e fidelidade. Esses questionamentos nos ajudam a avaliar se estamos nos sujeitando como deveríamos. E, se a constatação for negativa, ela deve nos levar ao arrependimento, não ao desânimo, ao conserto, não ao distanciamento de Deus, à busca dos seus recursos para que o quadro seja revertido e essas características passem a ser visíveis em nós. Especialmente no meio pentecostal, muitas vezes se enfatiza demais o poder dos dons e muito pouco o poder que transforma o caráter. Por isso, antes mesmo de falar dos dons, o que faremos nas próximas aulas, estamos dando ênfase àquilo que diz respeito à manifestação do caráter e da natureza de Jesus em nós. Afinal, é exatamente isso que o Espírito Santo veio fazer. 2 Coríntios 3,18 declara que ele nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. O poder do Espírito não se limita a milagres e sinais externos, ele começa pela transformação interna. Que Deus nos ajude, por meio da sua graça e do entendimento da palavra, a nos expor a Ele e a esse processo, de modo que isso lhe traga glória e manifeste a beleza de Jesus em nós.